Então, que nesse momento a gente possa elevar o nosso pensamento ao Mestre Maior, deixando que a intuição venha até nós através da espiritualidade maior, que trazem para nós o estudo, sempre baseado na codificação da doutrina dos espíritos, para que nós possamos participar junto, que é uma alegria imensa, ver vocês. Preferíamos poder estar juntos como era o ano retrasado, não é? Mas logo nós estaremos, se Deus quiser, e Ele sempre quer. Mas estar aqui já é de bom tamanho e é uma oportunidade muito boa para todos nós. Estudar, aprender, ensinar, essa é a nossa missão. Portanto, gostaríamos de pedir à espiritualidade a proteção e a orientação para essa nosso estudo de hoje. Em nome de Deus, do Mestre Jesus, orientadores da Casa Espírita Allan Kardec, equipe de socorristas, passistas e magnetizadores, pois enquanto nós fazemos o nosso estudo, na verdade uma corrente muito maior usa da nossa energia vital, usa dessa doação energética que nós fazemos durante essa 1 horinha que ficamos juntos, como se fosse um trabalho presencial. Agradecemos, assim, essa equipe maior que nos dá sustentação e que leva àqueles que precisam o tratamento através dos passes magnéticos, da magnetização das águas, dos alimentos e dos medicamentos. Nossa gratidão. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, que assim se faça, Senhor eterno. Pois bem, hoje nós vamos seguir o nosso roteiro, né? Onde nós... Só um minutinho aqui. Vamos seguir o nosso roteiro aqui com o estudo das bem-aventuranças, não é? Então eu vou compartilhar aqui a tela para a gente poder acompanhar. Todo mundo está vendo aí? Beleza? Ok. Então eu vou esconder a gente aqui para a gente começar a nossa reflexão de hoje, né? Nós vamos tentar fazer um estudo sobre todas elas. Essa é a segunda bem-aventurança, onde o Cristo, naquele grande dia, trouxe à luz todas essas bem-aventuranças, né? Então ele fala, bem-aventurados os que choram,
porque eles serão consolados. Mas por que Jesus iria dizer ou passar um ensinamento dessa magnitude, não é? Eu acredito até que por muito tempo nós interpretamos de forma tão errada isso, que muitos acreditavam que o sofrimento, até o sofrimento vinha de Deus, que a gente precisa aceitar porque Deus quer assim. E aí vem até as frases, né, de efeito, né? Se Deus quiser, né? Se Deus quiser, vai dar certo. Se Deus quiser, a gente vai sair dessa. Se Deus quiser, nós vamos parar de sofrer. Como se fosse Jesus não estaria ali elevando os que choram, e sim dizendo que temos que sofrer porque essa é a vontade do Pai, né? Então, eu acho que a doutrina dos Espíritos vem com sua luz, trazendo o conhecimento e uma forma mais clara e mais objetiva de expressar os ensinamentos do Mestre. Nós choramos, sofremos, pois essa é a nossa condição no momento atual. Nós vivemos em um mundo de provas e expiação. Ainda não concluímos a nossa transição para um mundo de regeneração, onde ainda existirá o choro, ainda existirá o sofrimento, mas em muito menor escala, em equivalência ao que sofremos hoje, muito menor efeito, não é? Nós temos que nos lembrar, porém, que a primeira transição que fizemos de um mundo primitivo, onde o nível consciencial do habitante era mínimo, não é? Se significava apenas a intuição, perdão, o instinto, não é? O instinto de sobrevivência, o instinto que gerava a busca pelo alimento, pela morada, enfim. E essa transição que nós fizemos, a primeira, para esse mundo de provas e expiação, foi quando, na verdade, nós começamos o despertar da consciência, não é? Mas nunca foi dito que seria fácil. Na realidade, existem muitos mundos, como nós estudamos incansavelmente na doutrina dos espíritos, existem muitos, uma variedade grande de mundos, e cada um com a sua classificação pelo momento atual de seus habitantes. Nós choramos, nós sofremos, pois o nosso mundo é de provas. Nosso mundo não é de alegria e de felicidade. Mas o que é positivo nessa condição em que vivemos é que nós já fizemos a primeira transição e a promessa é que nós faremos a segunda transição e que por milênios, talvez, vivamos nessa nova era de regeneração. Por isso, a promessa da bem-aventurança é para aquele que chora, mas não culpa a Deus. Bem-aventurado aquele que chora, pois essa é a condição momentânea do espírito. Porém, aquele que chora sem que leve a culpa a outrem e muito menos a Deus. Por isso, quando a gente volta para o Evangelho, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, o Espírito da Verdade nos esclarece sobre a justiça das aflições.
Então, ele disse que as promessas que Jesus fez aos aflitos da terra somente serão compensadas ou somente serão efetuadas em vidas futuras. Mas se nós não acreditamos em vidas futuras, nós somos talvez fadados a sofrer por uma única vida e só sofrer. Se a gente não acreditar que pré-existimos e existiremos depois, estaríamos, estaríamos pensando aqui na injustiça de se vir em uma vida apenas para sofrer, não é? É engraçado isso, né? Mas ele também fala que isso desperta e despertou e ainda desperta para aquele que não estuda e que não busca esse entendimento maior da vida, da reencarnação, das oportunidades e do choro. Porque muitos se perguntam, então, por que uns sofrem mais do que os outros? Por que nascem uns na miséria e outros na opulência? Sem que nada justifique tais condições? Por que uns nada conseguem ao passo que outros parecem tudo sorrir? E se nós realmente olharmos a vida como única, é muito comum a gente ouvir as pessoas dizendo só se vive uma vez, tem que aproveitar a vida. Por que eu sofro tanto? Por que está acontecendo isso comigo? Enfim, é muito comum para aquele que não busca a percepção e o entendimento maior da mensagem dos Espíritos, da mensagem da terceira revelação, da mensagem do Cristo que nos deixou para que fosse estudada futuramente. Se a gente não se apegar a esse estudo, nós iremos imaginar um Deus que criou o seu projeto, sendo o homem, está lá na Gênesis, na Bíblia, não é? Sendo o homem a sua imagem e semelhança, ou seja, o homem a criatura mais próxima de Deus, por assim dizer, tudo foi criado a favor do homem e o homem é o topo dessa pirâmide, dessa, no bom sentido, essa pirâmide da criação. O homem é o topo dela. E se o homem é o topo dela, por que Deus criaria o homem para sofrer em uma única oportunidade, em uma única encarnação? Em nosso meio, que somos falhos, existem projetistas, engenheiros, cientistas, médicos, analistas de sistemas, que criam projetos fabulosos à prova de falhas e que trazem tanto bem à humanidade ou que fazem tanto bem ao progresso. Como seria um Deus que é o criador de todos os homens, de todos os gênios, criar um projeto falho, um projeto onde haveria espaço para o dúbio, ou seja, por que alguém sem mérito nenhum, sem justificativa nenhuma para vir na opulência, seria agraciado com ela? E por que alguém sem merecimento algum, sem nada dever, teria que vir na condição social de inferioridade? Então, esse não é o Deus que acreditamos.
Nós acreditamos na pré-existência da vida e acreditamos no futuro dela. Vivemos muitas vezes antes e viveremos muitas vezes depois. Então, se Deus é perfeito e sua obra é perfeita, as vicissitudes da vida derivam de uma causa. E não é Deus, porque Deus é justo. E se Deus é justo, essa causa também há de ser justa. E é nisso que nós vamos falar sobre os aflitos e sobre os que choram. Pois existe, né, nesse momento, não é, de todos nós encarnados na Terra, apenas duas formas de sofrimento. Uma, que são de ordem do mal proceder, do seu próprio hábito, da encarnação presente, por assim dizer, com mais clareza. Então, nós falamos quantas uniões desgraçadas, porque resultam de um cálculo de interesse ou de vaidade, mas que, na verdade, o coração não está ali. Quantas situações de disputas, né? Com morte, enfim, com traição, teria sido evitado se tivesse um pouco de moderação ou alguma da parte cedesse um pouquinho? Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero? Hoje nós vemos, infelizmente, essas crianças, esse bendito desse narguile, que as crianças acham que em qualquer lugar que você vai, você vê essa rodinha dessas crianças se colocando para dentro todo tipo de química. Assim era também no passado e assim continua sendo. Mas é que a gente vê que é muito triste ver as pessoas, não é, passando do ponto, seja com qualquer vício, né, com qualquer comportamento, não é? Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não combateram as suas más tendências desde o princípio, seja por fraqueza ou por indiferença? Vejam, muitos aí do nosso grupo, né, ou alguns do nosso grupo, são educadores ativos ou já que trabalharam tanto tempo, acompanham essas crianças e sabe que nós passamos por uma geração, talvez, que não controla seus filhos por fraqueza ou por indiferença, porque às vezes é mais importante o emprego, a vida social ou qualquer outra coisa, e dá um celular, um iPhone ou qualquer coisa assim para o filho, e quando o filho vai crescendo, você dá uma moto, um carro, e, enfim, você acaba sendo o grande causador, talvez, do fracasso da missão desse anjo que veio na sua tutela, não é? Então, o Espírito da Verdade diz: interroguem friamente suas consequências, todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepção da vida. Vicissitudes, entendemos que são as condições que nos fazem sofrer, certo? Então, que todos interroguem seus corações, remontem passo a passo a origem dos males que torturam e verifiquem se a maioria das vezes não poderão dizer: se eu houvesse feito isso ou deixado de fazer aquilo, não estaria numa situação diferente, não é? Mas, por outro lado, nós sabemos que existem os males. Isso já foi obra de estudo anterior nosso no ano, talvez no ano de 2018 ou 2019, eu não me lembro, mas isso já foi.
objetivo do nosso estudo, né? Assunto para o nosso estudo. Mas são duas formas. Então, ou aquelas que eu causo na vida presente, ou aquelas que vêm comigo da outra vida. E que ele diz, são males que, pelo menos na aparência, não tem como prever ou mudar e parecem atingir por fatalidade. Então, dizem assim, ele dá alguns exemplos. A perda de entes queridos, e principalmente as que são amparo de família, acidentes que sem nenhuma previsão, ou que nenhuma previsão poderia impedir, um desastre aéreo, que até pode ter um culpado, mas por que é que você tinha que estar naquele voo? Um acidente de trânsito, onde um caminhão desgovernado acabou causando a morte de um inocente num carro do outro lado da pista. Quer dizer, são situações que nenhuma prudência, ou talvez nenhuma condição pudesse evitar. Os reveses da fortuna, não é? Tanta gente extremamente coerente com sua conduta e, de repente, vê sua fortuna vazando pelos dedos sem que consiga recuperar. Os flagelos naturais que sempre estão por aí arrasando um país, uma comunidade, enfim. As enfermidades de nascença. Isso eu acho que é um grande exemplo, não é? Das coisas que vêm conosco, que vêm já computada no nosso modelo organizador biológico, não é? E, sobretudo, aquelas que tiram, né, os infelizes, o meio de ganhar a vida pelo trabalho. O que nós somos sem trabalho, não é? Como, por exemplo, as deformidades, a idiotia, o cretinismo, são termos utilizados pelo codificador, não é? Transmitidos pelo Espírito da Verdade. Hoje a gente poderia chamar isso de tantas outras palavras, não é? Mais apropriadas, talvez. Mas esses são os principais exemplos. Eu acho que as enfermidades que a gente traz de nascença, as coisas que não andam na nossa vida, as coisas que costumam acontecer, mesmo você falando assim, nossa, mas eu estava fazendo tudo certo e não deu, não consegui, não funcionou, não deu certo. E aí as pessoas perguntam, mas por que isso? Por que isso acontece comigo? É muito comum a gente ouvir isso, não é? Por que isso? Para que tudo isso? E aí a gente esquece que, na verdade, isso tudo faz parte daquilo que nós já conversamos por diversas vezes, mas que ainda se faz necessário insistir: causa e efeito. Nós temos o costume de analisar o efeito e tomá-lo como causa, quando na realidade isso é só o desfecho de uma situação que já começou lá atrás. Então, tudo que rege nossa vida está baseado na causa e efeito. Então, quando a gente vem com um problema kármico, seja ele qualquer, uma doença ou um problema comportamental, muitas vezes, muitos de nós carregam de uma encarnação para outra virtudes, claro. Esse é o objetivo da reencarnação, evoluir. Então, muitos de nós carregamos as virtudes que hoje temos, poucas que hoje temos, seguramente as trazemos de outra vida, aprendemos ainda mais nessa e levamos para a vida próxima. Mas nessa trajetória evolutiva,
onde nós aproveitamos pouco as oportunidades, nós acabamos também contraindo débitos, que são os chamados karmas. São os chamados karmas. Esses karmas, eles acompanham nossa vida e nossas vidas. Evidentemente, existem dispositivos, não é? Como a gente já também estudou, a matéria e a encarnação, não necessariamente tudo é compulsório. A maioria de nós, hoje, infelizmente, nos últimos 50 anos, muitos vêm na condição da reencarnação compulsória, pois que a transição está em curso e todos têm que ter oportunidade. Então, muitos vêm a escolha da espiritualidade maior e não sob a sua própria condição de escolher. Mas a maioria de nós, ainda assim, escolhe a família, escolhe o que restituir, com quem e qual expurgo fazer no corpo físico, através do perispírito, através de uma doença, de um desequilíbrio ou de qualquer outra ferramenta de expurgo pelo sofrimento. Por isso choramos, por isso vem o choro. Mas não é o choro e o ranger de dentes do inferno, apesar de que também estudamos a condição umbralina que vivemos na Terra. Mas não é o choro final, o choro sem o choro final de que não tem mais jeito e vamos sofrer, sofrer e sofrer. Não, é o choro daquele que entende que a vida não é fácil para ninguém, em todas as famílias. Minha sogra costuma dizer que toda luz acesa tem um problema. E desde quando eu a conheço, 25 anos, mais ou menos, eu ouço isso e dou toda razão a essas sábias palavras. Toda luz acesa esconde ou guarda um problema, um sofrimento, um choro. Em toda a família é assim. Em todo perispírito é assim. Chico sofria comorbidades no seu perispírito, no seu corpo físico, vindo de quê? Ele era um anjo, só fazia o bem, mas tinha sérios problemas de doença e ainda assim desencarnou com 92 anos. Mas sofreu. Sofreu. A ponto de Emmanuel brigar com ele em certa vez, dizendo: para de reclamar, tem gente em situação pior que você. Então isso mostra que se nós entendemos que a nossa distância até Chico, no nível evolutivo moral, é muito grande, imagine nós o que trazemos de uma encarnação para outra. E aí nossos planos não dão certo, nós acabamos descobrindo uma doença, e essa doença, evidentemente, pode ser kármica ou não, mas se ela não for kármica e tivermos juízo, tivermos discernimento, tivermos um pouco de humildade, nós iremos passar por ela, mesmo que ela seja dolorida, mesmo que ela nos leve a vias de fato, mas se nós entendermos a causa, o efeito será neutralizado. Assim, quando é uma doença kármica, quando é uma situação kármica, quando é uma coisa que nós assumimos de uma encarnação a outra passar, seja um relacionamento,
seja a condição de vida numa profissão, seja qualquer outra coisa. Por isso, quando Jesus diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, isso cabe a todo aquele que sabe que vivemos em um mundo difícil, vivemos num mundo de provas e expiação. Não é um jardim de infância e nem um parque de diversões. É um mundo de provas e expiações. E temos uma ficha, uma capivara, como pode dizer no vocabulário popular, uma capivara extensa. Por isso, a fé e a resignação são as nossas ferramentas para que possamos ser bem-aventurados, porque senão nós só iremos chorar. Costumamos dizer que a dor sem a resignação é só dor, mas a dor com resignação é expurgo. Deixamos para trás uma situação que tínhamos que passar. Lembre daquele caso do Chico, do menino que só tinha as duas pernas. Não vou contar de novo, porque eu já contei 50 vezes. E a Fernanda falou para mim não falar mais, porque eu repito muito. Mas pensemos, nada em situação alguma é por acaso. E muito menos o sofrimento é imposto por Deus para aquele que assume a missão reencarnatória. Assumimos nossa missão. E ele quer dizer que seremos bem-aventurados porque assumimos essa missão. E a maior missão que existe para nós, espíritos medianos, pois é o que somos, não somos Chicos, nem Terezas. Somos medianos. E para nós que somos nessa estirpe de espíritos, a nossa missão é evoluir para poder ajudar. Se podemos, ajudamos aquele que ainda está mais necessitado que nós. Mas se choramos, lembremos que faz parte do momento evolutivo que todos nós nos encontramos. Então, era isso, né? Eu gostaria que a gente começasse a usar esse canal do Zoom para a gente poder conversar, sabe? Talvez a semana que vem eu falo um pouco menos, fazer uma apresentação um pouco mais reduzida, para que a gente possa interagir um pouco mais, talvez. Vamos avaliar essa sugestão. Escrevam no grupo ou escrevam para mim, falam alguma coisa, porque era assim o nosso estudo lá, né? E aí eu imagino o Jacó como fica, né? Querendo falar e perguntar, enfim. Marcão, né? E todos, né? E a oportunidade, talvez. Vamos avaliar isso. Bem, nesse momento, eu gostaria de pedir a todos que elevem os seus pensamentos a Deus, Pai Todo-Poderoso, a Jesus, nosso Mestre e Senhor, para que possamos fazer essa prece, a prece da caridade, a prece do amor, por todos aqueles que choram, por aqueles que ainda não entenderam, aqueles que culpam a Deus, aqueles que culpam aos outros, aqueles que não veem seus próprios defeitos e vivem sofrendo, chorando, mas não muda.
que seja para eles a nossa prece, a caridade do nosso amor, do nosso respeito, do nosso carinho. Hoje, em especial, eu tenho um pedido muito importante a fazer a todos vocês. Nós estamos com a nossa avózinha no Hospital Unimed. É provável que ela esteja fazendo o processo da passagem, ou as equipes encarregadas deste ministério, não é? Estejam preparando a sua passagem. Ela tem 93 anos, está lá no hospital, sendo acompanhada de perto pela Fernanda, pela Beth, pela Dani, por todos os netos, né? Mas nós vamos hoje, agora, nesse momento, com muito amor. Quem não conhece a Dona Maria e conhece a Elizabeth, ou a Fernanda, ou a Dani, mentalize as três, ou uma das três, para ficar mais fácil, que será o canal para a gente levar até a Dona Maria a mensagem de que ela fique em paz, serena, que nós vivemos o tempo que nos foi permitido com ela, nossa matriarca, mas os familiares que também a amam, esperam e aguardam do outro lado do portal para poder ampará-la e levá-la à morada celestial, não é? A vida que vale a pena, a vida de verdade. Em muitos mundos superiores, a vida já não é mais material, é só espiritual. E nós, quando desencarnamos, fazemos parte desse mundo, não por merecimento de ser feliz, pois estamos longe de um mundo feliz, mas na condição de espírito desencarnado, sendo possível reencontrar aqueles que já foram para essa viagem antes de nós, sendo possível entender o que fizemos, o que deixamos de fazer, o que precisamos para a próxima oportunidade, curar ainda o perispírito das doenças que não conseguimos entender ou deixar, porque não é porque o corpo morreu que a doença também foi. Muitas vezes, essa doença não aceita continua como um processo kármico, mas toda aquela que aceitamos e reconhecemos e choramos com fé e principalmente com resignação, essa fica como energia na Terra. É isso que nós desejamos para a Avó Maria, que ela seja recebida pela espiritualidade maior, que ela vá em paz, que ela fique em paz. É chegada a hora. A nós que ficamos, apesar da tristeza, a lembrança boa, que possamos fazer a prece, todos nós. Eu peço isso com humildade a todos e peço desculpas até por monopolizar o tema de hoje. Então façamos a prece. Deus, nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação,
e ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda por sobre tudo que criastes. Piedade, meu Deus, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita hoje, neste momento, aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. E como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudarmos o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará dos nossos espíritos o espelho onde se deve refletir a vossa santíssima imagem. Que assim seja, que assim se faça. Pois bem, vamos fazer a prece final e aí depois a gente conversa um pouco. Em nome de Deus, do Mestre Jesus, em nome da espiritualidade maior, da equipe de socorristas, de Mãe Maria, dos cuidadores, pedimos licença e permissão para encerrarmos esse nosso pequeno encontro, essa nossa humilde reunião, agradecendo essa oportunidade, agradecendo por todos os amigos que participaram conosco, por nos dar essa oportunidade. Que tenhamos uma semana abençoada em nossos lares, que nosso choro seja sempre acompanhada da resignação e da fé, que tenhamos a certeza que Deus é justo e nada é por acaso, e o que temos que passar é para nós. Gratidão por tudo. Gratidão. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desencarne. Que assim seja. Que assim se faça, Senhor.